Shalom, shalom a todo o povo de Deus, a todos que nos acompanham a partir das nossas redes sociais, do nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, Igreja Graça Divina TV. Hoje, primeiro domingo do ano de 2026, nós aqui no Ministério da Graça Divina que estamos sempre a acrescentar orações, qualidades e quantidades de nosso ensinamento também. Voltamos para fazer a nossa emissão com o profeta Bem-vindo Jim em duas línguas, português e lingala. Shalom, profeta Bem-vindo Jim. Shalom, irmã Teresa. Shalom, Mamadou. O profeta Bem-vindo Jim que está nos ensinar acerca da sétima estrela, que é a estrela de servir a Deus. Nessa estrela também hoje o profeta Bem-vindo Jim tocou num ponto na qual eu não sabia muito bem acerca do murmúrio. Já que nós estamos a servir a Deus, não devemos servir a Deus com murmúrio, porque o murmúrio é um muro que está a impedir a nossa vida como cristão. Acerca desse ponto, o profeta Bem-vindo Jim, com certeza muitos cristãos e servos de Deus, quando começamos a servir na obra de Deus, notamos que depois a carga é pesada ou o serviço é muito e começamos a murmurar. E depois entendemos, consoante os ensinamentos, que a Deus não podemos servir com murmúrio e queremos nos arrepender. O que é que nós devemos fazer quando nós já começamos mal na obra de Deus, que é o murmúrio? Obrigado. Acerca do murmúrio, é fácil. Tem que se arrepender, só tem que mudar o seu comportamento. Porque a obra de Deus não tem salário fixo. Ninguém vai te pagar. Mas nós todos estamos esperando o único patrão que banco dele não falta dinheiro. É Deus. Mas Deus, Ele não paga na maneira dos homens. Por isso ele disse muito bem na Êxodo 23 a 25, tem que servir ainda a Deus e depois ele vai te pagar. Ele vai tomar conta de teu pão, conta da sua água. Ele vai aumentar teu dia aqui na terra. Na sua casa não vai ter mulher estéril, não vai ter mulher vai fazer aborto. Essa tanto promessa não é que você ande a servir. Tem que servir ainda a Deus, é onde que a promessa vai te seguir. Mas cristão hoje ele quer ainda promessa para acontecer primeiro, depois para servir. Por isso, quando a pessoa está entrando na obra de Deus na carne, é onde que não consegue de servir Deus muito bem. A partir dali o murmúrio está a entrar. Deus é espírito. Se você quer servir Deus, também tem que servir no espírito. Não espera Deus na parte física, mas a promessa de Deus vai te seguir fisicamente. Mas Deus é espírito. Serve ainda a Deus. Bem material vai vir depois. Não pode servir Deus que primeiro promessa vem ainda, dinheiro vem ainda. Na maneira que muitos servos de Deus estão entrando na obra de Deus, ele vem para servir Deus, ele está pensando ainda, vai ir no Portugal, vai ir na França, vai ir na Suíça, vai ir na Inglaterra. Mas ele não pensa ainda que vou servir Deus para ir pregar no Uigi, para ir pregar no Banza Congo, ali oferta ali que é mandioca, oferta ali que Kwanga, é macaiabu seco. Ele está pensando já para ir no que na França, ali oferta é fato de $1000, é horloge que custa caro. A pessoa está vindo a obra de Deus na carne, por isso está a dar murmúrio. Murmúrio
é inimigo da promessa de Deus. Se você quer servir Deus, serva ainda a Deus primeiro, segundo a promessa do Êxodo 23, versículo 25. Depois, dinheiro, bem material, vai vir depois. Todo servo serva ainda a Deus com todo o coração. Depois vai vir a promessa, vai te seguir depois. Deus abençoa a sua mensagem dela. Merci, prophète Benvindu. Merci na batunyo so balanda ki kilti na biso de début à la fin. Siko to komi na temps ya émission na biso, toza ana mosali na Nzambe, prophète Benvindu Njime. Bonsoir prophète. Bonsoir Mama Dotou. Toza pe na journaliste na biso Teresa. Bonsoir. Bien-aimé, toza toujours na 7e étoile. Étoile pour servir Dieu. Bien-aimé, lelo ba lobel biso makambo etali famille biologique. Mingi balobaka soki nandimeli Christ na komi nouvelle créature. Mais tango yozo lobake okomi nouvelle créature, ndenge nini ozo ko dominer malédiction ya makila te. Yango wana komba na biso eza na makila. Tozana mosali na Nzambe tokotuna ye a éclaircir biso ba secret nini oyo ebombani na kati ya makila na biso biologique. Prophète lelo otei biso mingi likambo etali makila na premier volet. Question liboso ezali pona ni ba famille biologique etika biso na malédiction, condamnation pe souffrance. Et utawapi? Ça va, merci na question à famille biologique. Nga etika ngate parce que nga na sa longwa déjà na ba condamnation ana. A longwa de ana yango. Amen. Parce que vie na ngai nyonso eza na maboko ya Yesu Kristo, na consacra vie na ngai, na sela vie na ngai na hôtel ya Golgotha. Parce que na hôtel ya Golgotha nde kuni ezalaki rachat, nde koti basomba ngai. Etolobi ki basomba ngai na longwe na makila ya famille na ngai te. La famille na ngai nimi na longwe na makila wana te, na makila wana kasi héritage ya makila wana ba loi wana ba condamnation, tous les systèmes sorcelleriques ya makila wana ngai na otikala ko hériter yango tina kombo na Yesu Kristo. Parce que nazali ko renoncer yango na mbebo te, na ko renoncer na motema na ngai, et puis nazo mener vie à sacrifice ya ko sacrifier corps, âme, esprit nanga pona Christ. Ndenge pour la bique nazo saluer Priscilla aya kilas mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Et ça grati parce que sacrifier qui vie na bango mitu na bango pona Christ. Nde mo pe na ngai vie na ngai esimba mi pa Yesu Kristo. Ba hotel ya famille wana oyo tika ba héritage ya mabe, ba malédiction, famille ya uniforme, vino so ndenge moko. Ngana sina boya ki vi wana na boya ki yango na kombo na Yesu pe na kotikala kondima yango te. Yo sorcier libota na ngai, yo moko yebi nde osala. Soki oluki ngai okokuta makila Kristo na bomoi na ngai. Okokuta molio mosanto afila akuvinga na moto na ye. Ba lua wana, ba bondoki wana ekozwanga te parce que naza na vérité et puis nazo pratiquer yango. Ba loi nous spirituel nazo meka ko tosa ko respecter yango. Donc naza na ba condamnation wana te. Et ko tikala ko zwanga te. Ba chrétien ba chrétien bazali ba ignorant. Bazali ba ignorant. Bazwa na présence nzambe mais bazo linga nzambe asaila bango no posa na bango liboso. Sela nzambe liboso. Après nzamba ofuta yo. Et na patron aleki nzambe azate. Tu rolanda bato mokili te. Muto mokili na vie na ye. Nga pe serviteur na vie na ngai. Oyebi vérité. Oyebi yango bien que famille ozali.
mutu nyonso ayebi péché ya famille na ye. Leo tozonga tokoselaka bato o voisin ndoki o voisin ya ndoki voisin loki ondeni so famille na yo mo efungoli porte te. Premier ennemi na liboto na famille na yo Matthieu 10:36 totanga yango te. Ni famille ezali source makambo nyonso yango wana Nzambe ya bandi na Abraham abimisaki na famille na Genèse 12 abimisi ebima alongo na famille akata alongola kili kama makila bima wana o Abraham na rekomisa yo nation boye yo papa ya nation ba nous ba kozala béni à travers yo Abraham o ko béni yo sala béni o ko modi yo sala modi bilaka Nzambe pese ke pa Abraham yango pe pese pa na ngai apese pa na ngai ngapi na kobika o nyonso Nzambe ba na kobika yango so ba chrétien so bika yango ba chrétien ba za négligé ba ignorant bazozo makambo Nzambe na vanti alina mabe na ye na kindoki na kindumba na lokuta na ye ale Nzambe asalela ye kaka bande bosobosa Deutéronome chapitre 30 verset 19 bosobosa nango botanga yango atie liboso na yo mabe na malamu atie la vie na mort abi bisobe pona bon mo pona bika o vivre malamu yo ndo so pona vie oza nango yo nde vie oza nango yo ndo poni yango ndo kite yo ndo poni vie wana zonga la vérité tambo na vérité tane de badata lelo ba pasteur ebe lelo ba sa ba folie bazoza mbongo batu ya Nzambe alikomi mbongo na bango ya koso bandako na bango ya kosepela omona église efutelaka yes na bandako misato église na condition malamu te metala ba mituka za nango tozo kende wapi tozo kende wa basen to kende wapi to lingi ba vi na biso ko likanda wa Nzambe kombo na yo pasteur bana ko le kombo ya Yesu Kristo kombo église yebana koleka kombo Nzambe to bongoma po ba dato to sali ba pasteur ba sa ba folie ba misube so ke déjà ba traiter ba passer pour na visa et pour na basi na ba inova na poto ale yati kala ye moko pour na to sala makambu na ye tozo za mbongo ya Nzambe o to zo so ba ofelem to zo so ba veve to zo so na bango to sala vraie religion. Jacques chapitre 1 verset 27 otozui tozongisa na musala Nzambe mais exaba mbongo ezali ba bien privé ba pasteur donc so pasteur ozana vie ndingo wana bongo la motema na yo parce que ba yango be muto kobuka oyo zolona kola pambola merci que vérité et ça passe baté sur mendima yango partager message au partager lien au partager yango parce que la vérité so na kati kola pambola merci. Obrigado, profeta. Bem-vindo, Jim. Nós no Ministério Graça Divina que começamos muito bem, com sujeitos de oração muito fortes. Profeta, bem-vindo. Acerca do espelho é uma revelação também muito forte, porque nós estávamos na inocência, porque principalmente nós, mulheres, somos muito vaidosas em frente dos espelhos. Também quando vamos ao salão de beleza, gostamos de nos ver, até às vezes falar com o espelho, tirar foto no espelho. Qual é a revelação mais profunda que o profeta Bem-vindo Jimmy neste momento tem para dar para aqueles que estão a nos acompanhar, principalmente nós mulheres que gostamos muito de ver no espelho? Hoje o profeta nos explicou que é um altar muito forte dentro das nossas casas que nos controla e também pode nos destruir. Obrigado, Siga, do espelho. Espelho é um altar muito perigoso, terrível. Espelho. Muita da vida ele está destruída pelo espelho. Porque dentro do espelho, ninguém vai dar conta do espelho é altar. Ninguém vai dar conta. Que espelho é altar que o mundo das trevas está a usar. Dentro do espelho, pior quando a pessoa dorme, coloca espelho frente a frente com a cama dele. Tem que saber que toda informação, tudo que você está a fazer, altar ancestral, já tem conta, já tem tudo. Bruxo não tem nada a ver mais para vir te bungular na tua casa. Só naquele canal daquele espelho ali, ele vai começar a enviar
doença, dor do corpo, dor dos ossos, dor de cabeça, mioma, fibrone, homem da noite, marido da noite, seriedade, pobreza. Ele vai enviar tudo porque já tem canal, já tem ponto de contato na tua casa. Ele não pode mais vai enviar para te bungular, não, só ele vai enviar. Só no caminho do espelho. O espelho é uma porta de entrada do mundo das trevas para destruir. Casa de muito pastor, muito servo de Deus, muito cristão. Ele está chorando hoje, mas culpa é que é aquele espelho que ele colocou na casa dele. Aquele espelho está vendendo a sua imagem na bruxaria. O espelho está vendendo a sua conversa. Por isso, muitos cristãos estão sofrendo. Bem amado, leve esse mensagem sério na tua casa. Tira todo o espelho no teu quarto. Tira, coloca o espelho na sala. Depois, o espelho não pode ficar direito assim para olhar teto, não. Pega teu espelho, tem que tapar com um pano. Depois, meta no chão. Pega azeite. Faz oração. Começa a purificar todo o espelho na sua casa. Evita só para te oferecer espelho. Evita aquilo. Evita, porque espelho não é algo de oferecer. É uma peça muito terrível. Vai te controlar muito bem teu quarto. Vai te controlar muito bem tua conversa. Para te bloquear, para te destruir. Essa é missão. Partilha com muita gente. Povo de Deus, levanta acerca dessa situação. Muito cristão está a sofrer por causa desse espelho. O espelho está a destruir muita relação. Homem da noite, mulher da noite, vem atrás do espelho. Pobreza, muita realidade com a nossa vida, porque você tem um altar, mas você não sabe que tem um altar da bruxaria na tua casa sem saber. Que quando a pessoa dorme de noite, quase a pessoa morta. Sono é 50% da morte, que você não vai dar conta. O que está acontecendo? Espelho vende vossa imagem no mundo da treva. Espelho vende vossa conversa. Tira espelho no teu quarto, meta na sala. Faz oração, purifica a sua casa no sangue do Cristo. Sela a sua casa, toda a casa fica selada pelo sangue do Cristo. Consecra a tua casa. Todos se conta, cama, lençol, roupa, toda a tua casa, coloca no sangue do Cristo. Deus te abençoa. Obrigado. Merci, prophète Benvindoum. Deuxième question, ils ont la deuxième volet à propos toujours il y a miroir. Au batmingi baza na ignorance pour na miroir au babengi kitalatala. Biso nyonso toloba na miroir au mitala olobi ke suki nange eza kitoko elamba nange bongi ainsi de suite. Nzoka nde miroir ezali hôtel. Mais ndenge ni miroir ekoki kodomine, ndenge ni miroir ezali accès ya ba démon, ya point de contact, pe ezali passage ya monde visible pe invisible. Ça va, merci. Tous les chrétiens, faut y aller à hôtel nyonso, même na ba dojo, na ba temple ba satanisme okitiste, ba kitata les sangate, même pas banganga, bala kitala na bango. Exemple, papa abotingai, parce que ngana na yebi papa tina yokana masoki, papa abotingai. Azarabi na kitala taine so likambo sala avec sama ayebisino bo bimate lelo akina kitala taine talima kama kitala tala nae azo jona le ko likabo ke bana kitala tala ndeko yo bitala tala bisenga sa kitala tala batu collègue pe kitala tala na pako na ba poutre bo singa bande to koma kuna to speaker no to koma kuna to na kitata me to koma pe kuna kitala tala zelo koma be ba chrétien beli ba pasteur ba sene nzambe beto bazo souffrir lelo manque ya connaissance tozulu ka bandoki non
Kitalatala ezali hôtel munene o evani na bandako ya ba chrétien. À partir Kitalatala bazo lokayo bazo ba malade makolo mi ba chrétien bazo su malade makolo so ta partir ba Kitalatala. E ba tali onde olala ko suyo prière na yote. Yoza wana kanzambe na pesi yo merci ndeko batelinga amen amen ali bako soka yo malade makolo bako soko malade mikongo bako soko mitupasi bako soko ba miom Kitalatala so ba mari de nuit ba femme de nuit eza ko détruit ba vis tout ba ndeko boza na poto bozo bela ba diabète ezo uta à cause hotel wana si tout ba ndeko boza na poto Kitalatala ezo hotel mobimba. On va beto tonga diabète na butu parce que yo prière na yote ou fatigue musala ezo détruit ba vie ya bato ebele Kitalatala ya eloko monde molili azo se na première position na bandako na biso ba chrétien azo se la Kitalatala Kitalatala partir Kitalatala ba ko tia célérité na vie na yo pauvreté na vie na yo célibat blocage myome fibome cancer ba maladie belle soit na vie ba chrétien ndeko à cause de Kitalatala ba tali vie na yo ba étudier au malamu ali ba boakelo yango Kitalatala no zana ndako na yo na chambre na yo ndeko longola yango na chambre Kitalatala etala face à mbetu longola yango noki longola yango mema yango na salon senga makila qui se purifie Kitalatala wana ate ba lukio na baradara kindoki ba mona yote Kitalatala ezalaka Kitalatala et rekoma jamais hôtel na tchana makila Jésus qui sait bonde la pona Kitalatala wana so s'agit ya ko paso ba kabeli yonde ko kolinga te ba kabeli Kitalatala boya ba kabeli Kitalatala boya eza arme moko très dangereux na monde ya bondoki yango basalilaka. Oh, beaucoup de gens sont pas engagés. Alors Kitalatala, ndachiwana. Toi, c'est une zungu. Comme ça, Kitalatala, ndebota makambo. Ba chrétien tout la muka. Nazako la musa tous les chrétiens, tous les serviteurs de Dieu. Ozana ignorance zolu kabando ki me yeba yango bien. Premier hôtel nanda kunayo, isa Kitalatala. Buka Kitalatala wana to purifier makila Jésus qui c'est. Longola uza face ambetu nayo. Longola Kitalatala wana. Kola pambola yo merci nako développer mais nako développer ngo malam na bandi ko développer ngo malam kola pambola yo. Obrigado profeta, bem-vindo Jimmy. Obrigado também os irmãos que têm nos acompanhado de Cabinda Kunene ao redor do mundo a partir do nosso canal. Esta que foi a nossa emissão de hoje, a primeira emissão de domingo de 2026 aqui no Ministério da Graça Divina. Mais uma vez, obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Muito obrigado, irmã Teresa, também pela seu sacrifício. Você sacrificou pelo teu tempo, mas na obra de Deus para fazer essa missão não é fácil. Deus lembra de ti, Deus entra na tua batalha. Todo inimigo que usa espelho da bruxaria para te bloquear, seja câncer, tem que cair em nome de Jesus Cristo. Vitória age na sua vida. Amém, amém. Obrigada, Mamado. Obrigado também aos nossos irmãos da área da mídia que estão no outro lado, atrás da câmera, que fazem acontecer a nossa emissão. Obrigado à nossa irmã Teresa, que está na nossa câmera principal do YouTube, o nosso irmão David, nossa câmera do Facebook, e o nosso diretor, irmão Patungolo, na outra câmera do nosso canal YouTube. O Ministério da Graça Divina, que se encontra em Angola, Luanda, Golfe 1, a rua direita para quem vai no Avô Cumbe. Temos o nosso programa semanal, que é às quartas-feiras e às sextas-feiras, das 15h50 às 19 horas, aqui no Ministério da Graça Divina, sempre com o profeta Bem-vindo Jimmy. Nosso nível de oração está sempre a aumentar aqui no Ministério da Graça Divina. O irmão também que crê pode acompanhar nas nossas redes sociais, caso não tenha a possibilidade de chegar até aqui no Ministério da Graça Divina. Nos encontraremos no próximo programa. Tchau. Profeta bem-vindo. Olobi nini pona lelo ezaki suite et fin
il y a distribution, il y a bien alimentaire. Ni on le bana peuple de Dieu pour poto salango ils a toujours tina fin année. Pour que ça va un message au ni on le va pour na bango. Les autres tout ça les continuité à distribuer biloko oyoyo etikalaki na ba veuve ba orphelin ba pauvre vraiment tout ça les continuité à distribuer biloko wana. Nzambe apambola bandeko nyonso oyoyo bo soutenir biso na programme oyo na bandono libanda ya mboka. Nzambe apambola bino vraiment naza reconnaissant mingi na mama Provi na offrande na yo ozaki vraiment présenté na programme nyonso ya église et puis na offrande na yo susu ya ba instrument. Nzamba pambola mama Provi baxelo ya mingi. Nzamba pambola libota ya mama Mayamba apambola libota mama Mayamba na ba offrande na bino apambola Naomi telema na prière Naomi oza molongi Nzamba osalelo ya mingi Naomi parce que misala na ezo ganga malgré tout bilamba na yo Naomi non na latité na olatango des fois dimanche so ya kuna nde na olatango Naomi dimanche na jour na lataki décoration ya église très décoration ya bilamba no Naomi ezali na opambola yo na yebi tu vas papa ezolo belo côté non na yebi motema no malamu Naomi oza nango. Nzamba pambola bino apambola libota ino sama Mayamba vomana Nzambe akanisela bino. Nzambe akanisa pe frère bienvenu nazwa ki ça qui allait soutenir mes frères bienvenu ebanga pe passer fona lia ezaka témoin na yo alia ebo ngai ngao na se sacrifier pour na frère bienvenu na ose pour fandi na yo kola pambolo frère bienvenu a mingi kola pambola grâce à Stéphania na osenga no sa na kimia grâce ya makambo minene ya malamu eso na vie na yo grâce à se maîtriser soit vous makimia Saint-Esprit makambo bien Nzamba so bongsa pona yo grâce ofandi na yo esali musala Nzambe akobosa na yo te grâce à Stéphane. Nzambe apambola yo frère Jigel apambolo ya mingi frère Jigel oza sérieux na engagement na yo banda na yo yo zo continuer toujours na présence ya Nzambe pe oza obéir engagement na yo Nzamba mona yo mais yeba yango bien bolamu Nzambe eza déjà pembeni na bon moi na yo Nzamba linga salela yo ya kokamwa oyo moko comprendre te parce que Jacques chapitre 1 verset 27 ndenge bato bazwi biloko e bazo célébrer yango yeba na lotroni ya Nzambe likolo eningani pona yo bitumba nyonso na vie na yo so ngeza la plus ezali réduit parce que sali volonté ya Nzambe. Nzambe akanisela yo ya mingi bitumba nyonso ya vie na yo yo sa molongi na kombo na Yesu Kristo à cause ba offrande na yo zo pesa oza vraiment honnête na dimi na yo ozangisaka dimi na yo te Nzambe afuta yo ya mingi na kombo na Yesu Kristo. Nzambe akanisela bandeko nyonso awa pe na mboka na église nde bo s'organisaki na sacrifice esalami Nzambe akanisela bino na ebi ke 2026 tozo progresser tozo ngasa tozo keliboso tike muna mutu abika bolamo Nzambe onzima bongisi na destinée na ye pour na vie na yo kola pambola yo grâce à divina toza ko avancer tozo keliboso malgré tozo ki bitumba ya ba sorcier quartier balabala o me beaucoup na kombo na Yesu Kristo kure se zongi kure se bongi nyonso so kwa malamu kindoki na bino bo échoué bozali détruit bo bongo na mitema no kite boko zika moto na kombo na Yesu Kristo kola pambola message maloba na ye. Merci prophète Benvindu. To pesi sou merci na prophète Benvindu ndenge à répondre na ba question na biso présence na une émission à chaque fois azang raté. Merci prophète. Kola pambola bi mama do tumba ba sacrifice zo sala eza facilité mambo ebele pe na département ya ba journaliste ya kamera mezo bongo na ba IDP pa na bino bosa les fonds ba recherche à makasi kola pambola bino ba sœur Teresa
Brinto apambola bino frère partout pambola bino nyonso ne fort nous tozo kende mais na biete que tout ça toujours balongi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci na batu nyonso o balandi émission na biso. Siège na biso eza en Angola na Luanda na rue 13 na Golf 1 numéro 295/A. Kilt na biso ya semaine ezalaka mercredi na vendredi eza même heure 16h à 19h30. Dimanche kilt na biso banda 9h30 15h30. Merci na batu nyonso o ba assiste biso tokutani mercredi na kilt na biso ya délivrance. Ciao.